Mas essa indústria de games, ela é gigantesca. A indústria movimentou mais de 175 bilhões de dólares no mundo, apenas em 2021. Só em 2022, a indústria global de jogos faturou 196,8 bilhões de dólares. Desde os primórdios dos jogos eletrônicos, passando pelos consoles clássicos como a Atari, até os jogos modernos com gráficos ultra-realistas e experiências imersivas, a indústria de videogames evoluiu de forma notável. Importância econômica. O valor bilionário da indústria. A indústria de videogames já ultrapassou as fronteiras do entretenimento e se estabeleceu como uma potência econômica. A história dos jogos eletrônicos remonta ao final da década de 1940 e início da década de 1950, quando pesquisadores e cientistas começaram a explorar o potencial da computação para criar jogos interativos. O primeiro jogo eletrônico conhecido foi o Tênis para Dois, desenvolvido em 1958 por William Higginbotham, que permitia a dois jogadores controlarem barras e rebater uma bola virtual. No entanto, foi na década de 1970 que os jogos eletrônicos ganharam maior notoriedade com o lançamento do POM pela Atari. Esse jogo de tênis virtual simples, mas cativante, marcou o início da indústria de jogos em grande escala. Conforme a tecnologia avançava, surgiram os primeiros consoles de jogos domésticos, como o Atari 2600 e o Intellivision, que popularizaram os jogos eletrônicos nas casas das pessoas na década de 1980. Nessa época, clássicos como Super Mario Bros. E Tetris se tornaram ícones e definiram a indústria dos jogos eletrônicos. A década de 1990 foi marcada pela evolução dos gráficos e pela transição para os jogos 3D, impulsionados por avanços tecnológicos nos computadores e consoles. Apareceram consoles icônicos, como o Super Nintendo, Sega Genesis e Sony PlayStation, que trouxeram uma nova era de jogos mais imersivos e complexos. Nos anos 2000, os jogos eletrônicos continuaram a evoluir, com consoles como o PlayStation 2, Xbox e Nintendo GameCube, oferecendo experiências cada vez mais realistas e sofisticadas. O crescimento da internet e a popularização dos jogos online também desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento da indústria. O impacto dos consoles, computadores e dispositivos móveis nos jogos. O surgimento de novas tecnologias teve um impacto significativo na indústria de jogos eletrônicos. Os consoles de videogame, como mencionado anteriormente, permitiram que os jogos fossem acessíveis ao público em geral e possibilitaram avanços gráficos e de jogabilidade. Os computadores também desempenharam um papel importante, especialmente com a evolução dos PCs de jogos e suas capacidades gráficas avançadas. Os computadores abriram caminho para jogos mais complexos, mas em modificações de jogos e comunidades de jogadores apaixonados. Outro marco importante foi a chegada dos dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Com a popularização desses dispositivos, os jogos móveis ganharam grande destaque, tornando-se uma parte significativa da indústria de jogos e alcançando um público vasto e diversificado. A ascensão da realidade virtual VR e realidade aumentada AR também merece destaque. Essas tecnologias revolucionaram a forma como os jogadores interagem com o mundo virtual, proporcionando experiências imersivas e inovadoras. Em resumo, os marcos tecnológicos, desde os primeiros consoles até os dispositivos móveis, e as tecnologias de realidade virtual, moldaram a indústria de jogos eletrônicos, levando-a a se tornar uma das mais poderosas e influentes do mundo do entretenimento. Diversificação da indústria. A indústria de jogos eletrônicos é marcada por uma ampla diversidade de gêneros, cada um com seu próprio apelo e público-alvo. Vamos explorar alguns dos gêneros mais populares que têm contribuído para o sucesso da indústria. Jogos de ação e aventura. Este gênero combina elementos de ação frenética com narrativas envolventes e exploração do ambiente do jogo. Exemplos notáveis incluem a série The Legend of Zelda e Uncharted. Jogos de tiro first person e third person. Os jogos de tiro são imensamente populares, colocando os jogadores em combates intensos e emocionantes. Call of Duty e Fortnite são alguns dos maiores representantes desse gênero. Jogos de RPG. Os RPGs são conhecidos por suas histórias profundas, sistemas de progressão e personalização de personagens.
The Elder Scrolls e Final Fantasy são exemplos icônicos de RPGs. Jogos de esportes. Este gênero simula esportes populares, como futebol, basquete e corridas, permitindo que os jogadores compitam virtualmente. A série FIFA e NBA 2K são amplamente jogadas. Jogos de estratégia. Os jogos de estratégia envolvem a tomada de decisões táticas para alcançar objetivos específicos. Civilization e StarCraft são exemplos bem conhecidos. Jogos de quebra-cabeça. Os jogos de quebra-cabeça desafiam a mente dos jogadores com enigmas e desafios lógicos. Candy Crush e Tetris são exemplos clássicos. Mercado móvel. O papel dos jogos para dispositivos móveis na expansão do mercado. Os jogos para dispositivos móveis desempenharam um papel revolucionário na indústria de jogos, levando a novos patamares de popularidade e alcance global. A chegada dos smartphones e tablets possibilitou que as pessoas levassem consigo uma infinidade de jogos, transformando a maneira como jogamos e interagimos com os jogos. O mercado móvel trouxe diversos benefícios para a indústria. Devido à popularidade dos jogos móveis, muitas empresas de jogos têm dedicado recursos significativos para desenvolver títulos exclusivos ou adaptar jogos já existentes para dispositivos móveis, ampliando ainda mais a diversificação da indústria e impulsionando seu crescimento econômico. Os esportes, também conhecidos como esportes eletrônicos, são competições profissionais de videogames em que jogadores ou times competem em diversas modalidades de jogos. O crescimento exponencial dos esportes ao longo das últimas décadas os transformou em um verdadeiro fenômeno global. Vamos explorar os principais fatores que contribuíram para esse sucesso. Comunidades. Os jogadores sempre se reuniram em comunidades para compartilhar sua paixão por videogames. Com a internet, essas comunidades cresceram e se conectaram globalmente, formando uma base sólida para os esportes. Streaming e plataformas online. A ascensão das plataformas de streaming, como Twitch e YouTube Gaming, permitiu que os espectadores assistissem a competições e interagissem com seus ídolos em tempo real, aumentando a popularidade dos esportes. Investimentos e patrocínios. Grandes marcas e investidores perceberam o potencial dos esportes como uma indústria lucrativa. Com o apoio financeiro, os eventos se tornaram mais elaborados e as premiações mais atrativas, atraindo jogadores profissionais de todo o mundo. Profissionalismo e estrutura. Os esportes evoluíram de competições informais para ligas e circuitos organizados com regras claras, sistemas de classificação e equipes profissionais bem gerenciadas. Apoio das desenvolvedoras. As próprias empresas de jogos reconheceram o valor dos esportes e começaram a apoiar seus títulos com atualizações, eventos especiais e premiações, contribuindo para a longevidade dos jogos competitivos. Os campeonatos de esportes têm se tornado verdadeiros espetáculos, atraindo milhões de espectadores presenciais e online. Alguns dos principais eventos incluem League of Legends World Championship, organizado pela Riot Games. É um dos maiores eventos de esportes do mundo, atraindo equipes de diferentes regiões competitivas. The International Dota 2, realizado pela Valve, é conhecido por suas premiações astronômicas, sendo um dos torneios mais lucrativos para os jogadores. Overwatch League Grand Finals, a liga profissional de Overwatch, criada pela Blizzard Entertainment, também se destaca como um evento de alto nível. Fortnite World Cup. A Epic Games organizou um torneio épico com premiações milionárias para jogadores de Fortnite, aumentando ainda mais a visibilidade dos esportes. Liga Brasileira de Free Fire, LBFF, é o principal campeonato do jogo MOBA da Garena no Brasil. O torneio era conhecido como Free Fire Pro League Brasil até o início de 2020. As audiências desses eventos são impressionantes, com milhões de espectadores assistindo às transmissões online e lotando arenas para acompanhar as partidas ao vivo. Além disso, os esportes atraem patrocínios de grandes marcas, fortalecendo ainda mais a indústria e proporcionando um futuro promissor para os jogadores profissionais e toda a comunidade de jogos eletrônicos. Perspectivas futuras. A indústria de jogos eletrônicos continuará a crescer e prosperar no futuro, impulsionada por várias tendências e fatores. Expansão da audiência. A base de jogadores continuará a crescer, atingindo novos públicos e regiões do mundo.
O acesso a dispositivos móveis e a crescente penetração da internet em países em desenvolvimento contribuirão para essa expansão. Realidade virtual e realidade aumentada. A VR e a AR continuarão a evoluir e se popularizar com o lançamento de dispositivos mais avançados e experiências mais imersivas. Isso abrirá novas possibilidades para jogos e entretenimento interativo. Jogos em nuvem e 5G. O avanço da tecnologia de jogos em nuvem e o desenvolvimento da rede 5G permitirão que os jogadores acessem jogos complexos em qualquer dispositivo com conexão à internet, reduzindo a dependência de hardware de alto desempenho. Esportes e competições online. Os esportes continuarão a crescer em popularidade, com mais investimentos em infraestrutura, eventos e prêmios. As competições online também se tornarão mais comuns, proporcionando oportunidades para jogadores de todo o mundo competirem. Jogos em realidade virtual social. A VR proporcionará experiências sociais mais imersivas, permitindo que os jogadores interajam virtualmente com amigos e fãs, criando um novo nível de conexão social. Jogos baseados em assinatura. Os modelos de assinatura de jogos provavelmente ganharão mais destaque, oferecendo aos jogadores acesso a uma biblioteca de jogos por uma taxa mensal ou anual. Novas tecnologias e inovações. O desenvolvimento tecnológico constante impulsionará a criação de jogos mais realistas, com gráficos impressionantes, inteligência artificial avançada e histórias interativas. Além das tendências mencionadas anteriormente, outras tecnologias e fronteiras emergentes terão um impacto significativo na indústria de jogos. Inteligência artificial e procedural generation. A IA será cada vez mais usada para criar personagens não jogáveis mais realistas, NPCs com comportamentos complexos e sistemas de jogabilidade adaptativos. A geração procedural também permitirá que mundos virtuais sejam criados de forma mais rápida. Realidade mista MR. A combinação de elementos da VR e da AR pode levar a experiências de jogo ainda mais envolventes, permitindo que jogadores interajam com elementos virtuais em um ambiente real. Metaversos e universos persistentes. Plataformas que reúnem experiências virtuais persistentes, criando metaversos compartilhados, permitirão que jogadores explorem, socializem e interajam em mundos virtuais contínuos. À medida que a tecnologia continua a evoluir e a indústria de jogos abraça novas inovações, a experiência dos jogadores será transformada e ampliada. No decorrer deste vídeo, exploramos diversos aspectos da indústria bilionária dos jogos eletrônicos. Começamos destacando a importância econômica dessa indústria em constante crescimento, com sua capacidade de gerar receitas significativas e se posicionar como um dos principais. Esse foi o vídeo, até a próxima!